Oi, gente. O governo Bolsonaro já começa realizando práticas da velha política, fisiologismo, de troca de favores logo no início do governo, com essa medida de, para que aprovar a reforma da Previdência, dar recursos pode chegar até perto de 5 milhões de reais para os deputados em primeiro mandato. Eu vou detalhar isso nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Hoje, mais tarde, eu vou fazer um Filosofia Popular. Bem, vamos lá. A ideia é que os calouros do Congresso possam destinar recursos a seus redutos eleitorais para a conclusão de obras já em curso e também para ações de serviço de saúde, educação e tal. Dos 513 deputados, 243 estão no primeiro mandato. No Senado, 46 dos 81 são novos. Se a equipe econômica aprovar o valor próximo a 5 milhões, o total liberado será de aproximadamente 1,4 bilhão para deputados e senadores eleitos no primeiro mandato. Mas essa coisa de eleitos no primeiro mandato é basicamente uma forma de subornar eles para que eles votem a favor da reforma da Previdência. Sendo que muitos desses em primeiro mandato são da base do governo. Tem alguns que não são, mas a maioria são da base do governo. Então, ou da quase base do governo, né? Porque a base do governo não está muito bem estabelecida. Mas de partidos de direita, centro-direita, enfim. Né? Existem algumas pessoas de esquerda em primeiro mandato, mas eles são minoria. Né? Existem. Cada um deles, vamos lá. A cifra não inclui emendas impositivas para os parlamentares que foram reeleitos. Cada um deles receberá 15,4 milhões de despesas já previstas no orçamento. Ao longo do ano serão 9,2 bilhões para a Câmara e para o Senado. Embora sejam obrigatórias, as emendas funcionam como moeda de troca em momentos de votação considerados cruciais para o governo, que é o caso atual. O governo já começou a ter essa política de trocas. O Bolsonaro, vale a pena falar sobre a reforma da Previdência, ele já cedeu em algumas coisas, por exemplo, a aposentadoria de mulheres de 62 para 60 anos e outras concessões. E o Paulo Guedes já avisou que essas concessões têm que ser compensadas por outras coisas. Lá vem um cobertor curto, né? Para não desagradar muito a classe trabalhadora, já cedeu em algumas coisas. Só que, como é que vai agradar o mercado financeiro e os ultraliberais? Vai ter que ceder, vai ter que mudar outra coisa, aí vai desagradar. Quer dizer, é o cobertor curto, gente. Quando ele tenta agradar muita gente, não consegue agradar ninguém. Não consegue agradar totalmente os setores. Política tem que se fazer escolhas, tem que se ter uma visão, tem que se ter prioridades. Né? Enfim, a barganha política já está acontecendo. O Planalto vai liberar cargos do segundo escalão para também ver se consegue alguns votos. Isso é uma coisa que já está em curso. Temos que ainda acompanhar quantos desses cargos serão liberados dessa maneira. Né? E eles argumentaram, olha só que engraçado, que isso não é toma lá da cá, porque os repasses seriam só para os deputados e senadores novatos e não os aliados. Então, como é para todos os novatos e não para os aliados, isso não caracteriza o toma lá da cá. Bem, esse Carlos Manato, né, ex-deputado, dizendo que isso é justiça, ele se esquece de dizer, aliás, o detalhe, as coisas estão nos detalhes, né? Ele se esquece de dizer algumas coisas. A primeira coisa que ele se esquece de dizer é que a maioria dos novos deputados são aliados de Bolsonaro. Eles vieram na onda bolsonarista. Ele se esquece de dizer também que essa estratégia tem um objetivo claro de conectar esses valores que vão ser liberados à votação da reforma da Previdência, para conseguir passar a reforma. Que é uma reforma que muitos deputados e senadores têm medo de votar a favor, porque se isso gerar uma impopularidade muito grande, eles podem perder o mandato daqui a 4 anos. Né? Enfim, é uma questão muito curiosa e a oposição, corretamente, está apontando para o fato de que Bolsonaro está contrariando tudo o que ele disse durante a campanha. Se vocês lembrarem, Bolsonaro insistiu muito na tecla
de que o governo dele seria diferente e que uma dessas diferenças seria justamente o fato de que ele não faria uma política de toma lá da cá, ele não faria uma política de troca de favores. Mas essa medida que se esconde por trás da coisa dos novatos, ela visa claramente conseguir aprovar uma reforma da Previdência que é muito impopular. Ela é muito impopular. Além disso, o governo ele está minado por várias denúncias, a gente já sabe disso, né? São várias denúncias em relação às laranjas do PSL, em relação à movimentação financeira do Flávio Bolsonaro, em relação ao Queiroz, quer dizer, a ligação dessas pessoas com as milícias. A quantidade de denúncias é grande, muitas investigações correndo paralelamente, e aí isso dificultaria, obviamente, que o governo conseguisse aprovar uma reforma tão impopular como a reforma da Previdência. Eles perceberam isso, eles sabem que a popularidade está em baixa, o governo Bolsonaro começa os primeiros 2 meses com a menor popularidade desde que se começou a contar isso aí com Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, comparando com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, é a menor popularidade. Então a solução que eles deram para isso foi essa medida para comprar o voto dos deputados e dos senadores. O Paulo Pimenta, o líder do PT na Câmara, classificou como uma vergonha a liberação do crédito para os novatos e disse: é fisiologismo e contraria tudo que o Bolsonaro disse na campanha. Ao ser lembrado que a verba também deve beneficiar parte da oposição, Pimenta respondeu: nunca tratamos e nem trataremos disso com ninguém. Vale lembrar, e é o que eu disse desde o início do vídeo, que a parte da oposição que vai ser beneficiada será, por ser beneficiada, pressionada a votar a favor da reforma. E como a gente tem visto, como a gente viu na votação do Rodrigo Maia, tiveram vários deputados do PT que votaram com o Rodrigo Maia, tiveram deputados de outros partidos que se diz que são de esquerda, né? Enfim, essa coisa de ser de esquerda ou ser de oposição, a gente sabe que muitas pessoas que são eleitas por partidos progressistas têm comportamento, às vezes, corporativo, né? Eles ou podem ser comprados. E isso vale para todos os partidos do bloco progressista, talvez exceção feita ao PSOL. Eu não sei se algum deputado do PSOL, são tão poucos, né? Se algum deputado do PSOL participou desse jogo de interesses corporativo. Se tiver alguém, por favor, me indique. Mas, e o que é facilitado controlar até por ser um partido menor, mas os partidos maiores sempre tem esses que se desgarram, não é? E esse desgarrar vai ter agora uma motivação financeira. Bem, é isso aí. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. O link sobre isso vai estar na descrição. E a gente vai ficar acompanhando e vendo as hipocrisias e as coisas que foram ditas não sendo seguidas de forma contínua nesse início de governo Bolsonaro. E cada promessa vai caindo em um momento diferente, não é? Agora cai a promessa de forma definitiva de não haver nenhum tipo de fisiologismo e troca de favores em nome de uma votação. Que isso aqui lembra muito, quer dizer, o mensalão as pessoas estavam embolsando para elas próprias, agora elas vão poder gastar nos seus redutos eleitorais. Existe uma diferença, mas ainda assim é política de troca de favores, né? Ainda assim carrega os traços da antiga política, da velha política brasileira. E aqueles que diziam que não ia ter, enfim, foram provados mais uma vez errados, né? Ou são ingênuos. Enfim. Se vocês gostam do que eu faço, se inscrevam, dê um like, compartilhe e peço para vocês divulgarem bastante esses vídeos que a gente tem produzido no canal para a gente ter mais pessoas esclarecidas sobre o que está acontecendo no início desse governo Bolsonaro, né? Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.